Iremos agora ter a participação do Dr. Elvio Neves Guerra, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Ele está em formato remoto, está em Brasília, contribuindo para com a nossa entidade. Ele vai abordar o tema Energias Renováveis, Regulação e Fiscalização, sintetizando o currículo do Dr. Elvio Neves Guerra, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, engenheiro eletricista e mestre em Sistemas Elétricos de Potência, formado pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei, Minas Gerais. Doutor em Planejamento Energético pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É professor da Universidade Federal do Amazonas. Sua carreira na ANEEL se iniciou em 2001, quando foi superintendente de estudos em informações hidrológicas de dezembro de 2004 a outubro de 2006. Atuou como superintendente de licitações e controle de contratos e convênios. Em novembro de 2006, assumiu a superintendência de concessões, autorizações de geração e hoje responde pela diretoria de fiscalização dos serviços de geração da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Dr. Elvio, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco, mesmo em formato remoto, e a presidência e diretoria da ACE agradece a sua importante colaboração. O plenário é do senhor. Tenha uma boa apresentação. Bom, muito obrigado. Deixa eu fazer aqui só uma observação inicial. A rigor, eu não sou o superintendente de fiscalização de geração da agência. Na verdade, desde 2019, começo de 2019, eu saí da agência e fui trabalhar no Ministério de Minas e Energia, onde trabalhei na superintendência, na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Eu tive a honra de participar ao lado do ministro Bento Albuquerque. E em 2020 eu fui designado diretor da ANEEL, então retornei para a ANEEL, na realidade, em fins de 2020. Então, faço apenas essa observação. E quero dar bom dia a todas e todos. E eu quero inicialmente também agradecer ao querido amigo João Alberto, que sei que está nos assistindo, está aí presencialmente, e ao presidente Roberto de Oliveira pelo convite para participar desta jornada técnica de infraestrutura promovida pela Associação Catarinense de Engenheiros. Então, uma honra para mim, uma satisfação muito grande estar participando com vocês desse importante evento. E o tema que pediram para eu abordar, eu achei bastante interessante, e o evento em si, ele ocorre num momento que não poderia ser, na minha percepção, mais adequado pelos desafios que o Brasil está enfrentando este ano. E já vinha enfrentando no ano passado, por conta da pandemia, que se alongou em 2021. Então, estamos enfrentando uma série de desafios e é uma satisfação compartilhar, neste momento, algumas reflexões com vocês. Eu cumprimento também a todas as pessoas que estão nos acompanhando presencialmente ou virtualmente. E se nós já vivíamos grandes desafios por conta das mudanças enfrentadas pelo setor em virtude do advento de novas tecnologias, acabamos de ver uma dessas tecnologias importantes, que é a questão do carro elétrico, né? Da digitalização dos serviços, da democratização ao acesso à energia, entre tantos outros trazidos pelo processo de modernização do setor elétrico. Agora, nós também precisamos lidar com os desafios de assegurar, no cenário de escassez hídrica, que, além da pandemia, também nos afeta, né? Nos vem afetando, embora apresentando já melhorias consideráveis, né? Mas nesse cenário de escassez hídrica, nós temos o desafio de assegurar que a energia chegue a todos os consumidores. E é justamente, na minha percepção, é justamente nesses momentos desafiadores que somos instigados a perguntar qual seria o melhor caminho a seguir no futuro.
E, no nosso caso, considerando toda a complexidade e as especificidades do setor elétrico, buscar o melhor caminho está longe, muito longe, de ser algo trivial. Aí temos aqui o João Alberto, que com certeza não vai me deixar mentir nesse ponto, porque ele é uma pessoa que tem uma história no setor elétrico e enfrentou também muitos desafios para tentar encontrar o melhor caminho. Então, não é trivial. E, dito isso, o que eu gostaria de compartilhar com você, de falar um pouco sobre a minha percepção aqui neste evento, é sobre desafios. O primeiro desafio que eu quero apontar, e que penso existir, é como tratar da alteração do modelo setorial ou modernização do setor elétrico, como foi proposto corajosamente pelo ministro Bento no início da sua gestão frente ao Ministério de Minas e Energia. E nós estamos vivendo um momento histórico no setor elétrico. Nós estamos diante da possibilidade de alterar o modelo setorial como poucas vezes tivemos oportunidade, como poucas vezes vivenciamos. A meu ver, nós estamos diante de um desses momentos que mistura tanto mudanças no ambiente político quanto avanços tecnológicos. O segundo desafio é como enfrentar o ponto de inflexão no qual nos encontramos, fruto da evolução tecnológica, dos recursos energéticos distribuídos, volto a falar aqui do carro elétrico, da digitalização do setor. O futuro aponta para uma realidade que é muito diferente, ela é bem diferente daquela que nós estamos enxergando hoje. A utilização de fontes renováveis para a geração de energia elétrica, ela confunde-se com a própria história do setor elétrico em nosso país. No final do Império, nós iniciamos a geração de eletricidade aproveitando um recurso renovável. Nós instalamos a primeira usina hidrelétrica, lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e desde então, o aproveitamento de nosso imenso e incomparável potencial hidráulico não parou de crescer. Depois, nós começamos a aproveitar a biomassa proveniente da cultura da cana-de-açúcar, principalmente da cultura da cana-de-açúcar, hoje com outras biomassas que também existem no Brasil. O Brasil é rico em biomassa. A biomassa proveniente de bagaço de cana é um dos importantes recursos renováveis, né, que nós dispomos. E mais recentemente, em 2003, nós demos um passo, na minha visão, decisivo para aproveitar outra de nossas potencialidades energéticas, a energia dos ventos, com a criação do PROINFA, em 2003, né, com a legislação que criou o PROINFA. Nos últimos anos, a energia do sol ganhou um espaço também considerável por conta dos avanços, de novo, dos avanços tecnológicos, e agora na produção de células fotovoltaicas. Hoje nós temos o crescimento, a taxa de crescimento da fotovoltaica hoje no Brasil, ela é tão grande ou até maior do que foi o crescimento da energia eólica em nosso país nos últimos 13, 14 anos. E como resultado, nós temos hoje, resultado dessa evolução, da importância que sempre teve para a história do setor elétrico, para a história do Brasil, as energias renováveis, nós temos hoje 83% da eletricidade que consumimos, ela é proveniente de fontes renováveis. Dos 186 gigawatts atualmente instalados, 58% são de usinas hidrelétricas, 7% de biomassa, 9% de eólicas e 2% de fotovoltaicas, e outros 7% de geração distribuída, a muito conhecida GD, né? E aqui também eu incluo, né, os autoprodutores de energia. Então, veja, 58%, só para a gente registrar esse número, 58% vem de usinas hidrelétricas, uma fonte renovável também. E 83% de toda a eletricidade que produzimos e consumimos, ela é proveniente de fontes renováveis. E essa participação de renováveis, ela vai crescer, pelas estimativas que nós temos, aquele plano que é muito conhecido de todos nós, o Plano Decenal de Expansão de Energia, que é conhecido, né, pela sigla, que é PDE. Então, no nosso caso, o PDE 2030, que é o plano que está em vigência, que está em vigor atualmente, que é um instrumento de planejamento que, sob a responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, o órgão responsável pelo planejamento do setor elétrico no Brasil,
indica as perspectivas da expansão do setor de energia no horizonte de 10 anos, no caso, para o período de 2001 a 2030, que está em vigor, considerando uma visão integrada para os diversos recursos energéticos. Então, o PDL tem uma importância vital para o Brasil. Segundo esse plano, as fontes renováveis elas passarão a representar 85% da matriz elétrica brasileira. Então, nós estávamos falando de hoje 83%, nos próximos 10 anos ela vai aumentar, ainda com a predominância das hidrelétricas, que devem passar a 49%, uma pequena redução da presença percentual das hidrelétricas, mas ainda com uma matriz essencialmente renovável. Eu destaco aqui o crescimento esperado para as fotovoltaicas, em nossa matriz, que deve chegar a 4%, então dobra, um pouco mais do que dobra na sua presença na matriz em relação ao que temos hoje, e para as eólicas, que devem seguir o mesmo ritmo de crescimento dos últimos anos, podendo chegar a 13% de participação na nossa matriz. Esses dias nós vimos, e foi bem noticiado, que a eólica, ela passou na semana passada, esta semana, na verdade, ela atingiu 20 gigawatts de participação na nossa matriz. Então, é bastante considerável o que representa hoje a eólica em nossa matriz. E a campeã, em termos de crescimento, ela deve ficar com uma outra renovável, a geração distribuída, a GD, que deve atingir os impressionantes, anotem esse número, 14% de participação em nossa matriz elétrica, mostrando uma verdadeira revolução na forma de relacionamento com os consumidores e com o setor elétrico. Sempre que eu falo da matriz elétrica brasileira, eu reforço que a nossa matriz apresenta uma condição ambiental privilegiada, estando entre as mais sustentáveis do planeta, entre as mais sustentáveis do mundo. Mas essa matriz renovável, principalmente com grande percentual de eólicas e fotovoltaicas, traz também um terceiro desafio. Então, falei de 2 desafios. Então, o fato de ser renovável, ela traz um terceiro desafio. Como acompanhar a implantação e a operação de um número cada vez maior de outorgas. Hoje temos 760 usinas fotovoltaicas operando no Brasil e 343 eólicas em construção. Perdão, 760 em construção de fotovoltaicas e 343 eólicas também em construção, que é um número extraordinário para o processo de fiscalização. Entro aqui, então, na segunda parte do que foi solicitado, que eu me manifestasse, que é a questão da fiscalização, principalmente quando comparado ao número de servidores que a agência detém e que são dedicados à atividade de fiscalização. E para enfrentar esse desafio, as áreas de fiscalização elas têm avançado em um modelo que privilegia a chamada fiscalização regulatória, um modelo inteligente, alinhado a uma forma de atuação mais efetiva e baseada em ciência de dados, também uma evolução da tecnologia, e apoiada em conceitos de diferenciação de risco regulatório e de responsividade. O novo modelo de fiscalização, ele preconiza que para os agentes regulados que querem fazer a coisa certa, a ANEEL deve simplificar e facilitar os procedimentos de fiscalização, de forma que ela não cause um ônus desnecessário aos agentes e que não consuma os recursos já limitados do próprio regulador. Para os agentes que não querem cooperar e que cometem eventuais irregularidades, mesmo estando cientes dos regulamentos, deve prevalecer o que nós chamamos de a mão forte do regulador. A inserção de cada vez maior da energia solar e da eólica na matriz elétrica torna o desafio de operar o sistema interligado nacional ainda maior. Se já não é pequeno, essa inserção, ela torna o desafio de operar o sistema ainda maior. A variabilidade das fontes eólicas e solares, fotovoltaicas, que alguns costumam chamar de intermitência, com a necessidade de equilibrar instantaneamente a oferta e a demanda de energia, é um desafio à estabilidade do sistema.
e este desafio aumenta à medida que aumenta o percentual de participação destas fontes na matriz elétrica. Esse novo cenário, ele requer uma adequada precificação dos chamados, que ficaram muito conhecidos como atributos, então, a precificação dos atributos dessas novas fontes, sem perder de vista a adequada valoração das fontes que entregam potência firme ao sistema. Para cada momento sem vento, cada momento sem sol, uma fonte firme precisa entrar no sistema. E isso também precisa ser valorado. Esse também é um atributo que precisa ser valorado. E, além disso, essa geração, ela, quando distribuída, torna mais sensível a assegurar a sustentabilidade do segmento de distribuição, sem inviabilizar o desenvolvimento dessas fontes. Então, esse é um belo desafio. Sustentabilidade do segmento de distribuição e viabilização, que não queremos que seja viabilizado, essas fontes que são importantes, renováveis e importantes. Eu costumo dizer que o Brasil já chegou aonde muitos países levarão anos para chegar com seus programas da chamada transição energética. E nós, brasileiros, nós devemos nos orgulhar dessa condição e ver isso como uma vantagem competitiva, porque realmente é uma vantagem competitiva. Nós acabamos de assistir, o Brasil participando, inclusive, da COP26, onde foi muito destacado a nossa matriz, né, a sustentabilidade da nossa matriz, a renovabilidade da nossa matriz elétrica, e que, de fato, precisamos cantar aos quatro ventos isso para que nós mostremos que nós temos realmente uma vantagem competitiva. Porém, eu devo dizer aqui que nos últimos 30 anos nós deixamos de lado um dos mais valiosos atributos das hidrelétricas, a sua capacidade de armazenamento de água. A última usina com capacidade significativa de armazenamento foi Serra da Mesa. Depois disso, somente usinas a fio d'água. Então, uma fonte tão importante como a hidrelétrica no Brasil, com o potencial hidráulico que dispõe, nós acabamos deixando de construir reservatórios para armazenamento de água, e isso tem uma importância considerável. Vamos olhar aqui como foi a evolução da capacidade de armazenamento. No início dos anos 90, mais de 65% das nossas hidrelétricas armazenavam água. Hoje, esse número é menos de 35%. Eu fico surpreso quando alguém se espanta em termos de tempos em tempos, crises que elevam o preço da energia. E nós estamos, neste exato momento, passando por essa situação, que nós chamamos de crise elétrica, crise ou crise hídrica, como alguns gostam de chamar. Na realidade, o que nós temos é muito mais uma crise por falta de armazenamento de água nos nossos reservatórios. Hoje, 35%. Significa dizer que 65%, aproximadamente 65% das nossas hidrelétricas estão operando a fio d'água. Operar a fio d'água significa qualquer estiagem vai impactar a possibilidade de geração hidrelétrica. É o que estamos enfrentando hoje, e estamos necessariamente despachando as usinas termoelétricas mais caras. Acompanhar esse movimento é um dos desafios da regulação. Aqui entro, então, um pouco falando sobre a questão da regulação, mas o que a regulação tem e deve procurar é criar condições adequadas para que as políticas públicas sejam implantadas e sejam bem-sucedidas. Por conta da evolução tecnológica, das políticas setoriais e da regulação, o mercado está tomando uma configuração bem diferente. A abertura do mercado, por exemplo, que tanto se fala, ela começa a se impor. Então, hoje, o mercado já olha para a sua abertura como algo importante, mas que precisa ser feito com toda a cautela e todo o cuidado. E o novo papel mais dinâmico dos consumidores, que está exigindo que as distribuidoras elas inovem na relação comercial com eles. E isso traz à pauta
a sustentabilidade, de novo, como disse antes, a sustentabilidade da distribuição no Brasil, das empresas de distribuição no Brasil. E aí eu falo de um quarto desafio, que deriva de tudo isso, de toda essa situação que eu acabo de me referir. É condição para fazer uma boa regulação, que os riscos e os custos sejam alocados de forma justa e eficiente, sob pena de não fazermos uma boa regulação, não fazermos uma regulação de forma equilibrada. O regulador ele tem um papel muito importante na alocação dos custos e dos riscos próprios do sistema de forma equilibrada. A regulação ela deve ter sempre em mente que o ato regulatório, quando bem formulado, ele pode contribuir para atrair investimentos, tanto para a expansão do próprio setor elétrico, quanto para os segmentos econômicos dos consumidores da energia elétrica. A eletricidade ela é um elemento essencial para o desenvolvimento social e econômico. O diálogo do regulador com o mercado é uma das chaves para o sucesso das políticas setoriais e da própria regulação, e eu me orgulho de dizer que a ANEEL tem trabalhado nessa linha, o diálogo, ouvir a sociedade, inclusive a participação em eventos como esse, ela mostra o empenho da agência em estabelecer um franco diálogo com a sociedade. Eu adiciono aqui um outro elemento que me parece sempre muito importante, que é a comunicação adequada. E a comunicação adequada, ela pode ditar o sucesso da regulação. Ser totalmente claro nas razões para regular e o que se espera alcançar é essencial para a aceitação das normas que a ANEEL e os agentes reguladores, de um modo geral, para todos os segmentos de infraestrutura. A aceitação das normas que produzem, ela depende muito da forma como comunicamos. Eu ouvi recentemente, numa avaliação que a OCDE fez da atuação da ANEEL, em que ela colocou, uma das pessoas que trabalhou nessa avaliação, ela colocou uma frase que me chamou bastante atenção. Falou que a regulação é uma arte. E eu adiciono aqui uma outra frase a essa que a OCDE produziu. Regular, para mim, é a arte do saber ouvir. É a arte do equilíbrio. O mercado de eletricidade ele é um ambiente complexo, onde se vende e se compra energia elétrica. Alguns têm capacidade de gerenciar seus custos e seus riscos, outros nem tanto, como é o caso dos consumidores chamados cativos. A regulação ela precisa ser feita com imparcialidade, transparência, coerência, diálogo, respeito ao interesse público, ética, previsibilidade, isonomia e simplicidade. Esses são pontos que fazem parte dos valores da agência, da ANEEL. O setor ele é naturalmente complexo, mas a regulação não pode ser complexa. Ela precisa ser simples para ser bem aplicada e bem entendida por todos, sejam os grandes empresários e os grandes investidores, que normalmente conhecem bem como o setor elétrico funciona e conseguem gerenciar seus custos e seus riscos. Sejam as pequenas empresas ou as pessoas mais humildes, que pagam suas contas de energia e, de modo geral, são passivas nesse processo e precisam ser protegidas. Por fim, eu quero me referir a um quinto desafio. Mas esse quinto desafio ele não está relacionado ao setor elétrico. E aí aqui me permita dizer, João Alberto, falar desse quinto desafio, ele está relacionado a uma certa ousadia pessoal da minha parte e uma pitada de presunção de participar desta jornada técnica de infraestrutura ao lado de tantas autoridades e tantas pessoas que conhecem muito bem o segmento de infraestrutura, os segmentos de infraestrutura, e especialmente o setor elétrico, e tentar contribuir de alguma forma com o segmento da infraestrutura no Brasil. Então, essa é uma certa ousadia, uma certa presunção vir aqui diante de tantas autoridades e de tanta competência, vir humildemente tentar contribuir de alguma forma para esse debate, para essa discussão, e eu agradeço mais uma vez a
ao convite que foi formulado e fico aqui na ANEEL à disposição para debater com todos, em qualquer momento, o setor elétrico brasileiro. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também, antecipadamente, algumas ideias que nós estamos nos apropriando com a sua devida vênia na questão da regulação e comunicação. O nosso evento aqui, nós vamos emitir uma carta, um manifesto, ou uma nota ou das demandas desse evento, que a gente chama de manifesto, ou carta da mobilidade, ou carta náutica. Nós vamos colocar na parte de mobilidade algo que tem a ver com essa eu já roubei essa palavra aqui, transição dos modais energéticos, que fazem parte de um evento que nós vamos organizar, roubando outra ideia sua, me desculpe, a democratização do uso da eletricidade. Então, nós já estamos aqui craneando, contando com o apoio de Vossa Senhoria, que muito humildemente se referiu a nós como se fôssemos sábios. Então, valeu aquele princípio. Dize-me quem és, com quem andas, e serás visto como o tal, né? Muito obrigado assim, por nos considerar dessa maneira. Então, nesse instante, eu agradeço muito a sua contribuição muito grande da Agência Reguladora de Eletricidade, e nós vamos colaborar com o seu trabalho, comunicando à sociedade local que, por trás da CE, nós temos o CDL, Clube de Diretores Logísticos, o Fortur, Fórum do Turismo, o Conselho Metropolitano do Desenvolvimento Econômico e Social da região da Grande Florianópolis, e outras entidades que certamente vão aderir a essas manifestações, ou seja, a carta de cada evento, que nós vamos sintetizar também, consolidar e apresentar para os candidatos a governadores do estado de Santa Catarina. Então, muito obrigado, vou me despedindo. Agora vai entrar aqui o engenheiro eletricista, que eu sou engenheiro civil, para fazer as despedidas. Obrigado. Agradecemos ao nosso diretor, Elvio Guerra, pela importante participação, e com certeza iremos contar com a sua presença em outros projetos como este, que é um dos objetivos da nossa entidade, a CE, uma entidade com 87 anos de serviços prestados para a engenharia catarinense, engenharia nacional. Muito obrigado, doutor Elvio Guerra, pela sua participação.